Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar dessa vitória do Grêmio no alívio, no sufoco, para dar uma respirada na tabela, mas que veio através de um pênalti bem polêmico, aliás, como toda a atuação de Bruno Arleu de Araújo. Eu vou falar sobre o pênalti e vou falar se o Grêmio jogou bem, melhorou em alguns aspectos ou foi inferior ao adversário. Tudo isso estará na pauta a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Sabe o que é pior do que ver o teu time tomar um gol nos acréscimos? Nossa senhora, é ter que sair na correria para fazer mercado. Por isso que eu só uso a daqui. Mercado completo, faz tudo pelo celular e chega em 15 minutinhos. É isso mesmo, tudo pelo aplicativo, de forma rápida, prática e você ainda economiza. E tem mais um motivo para você aproveitar, porque a Daqui está completando 4 anos de vida. Parabéns, pessoal! Promoções o mês inteiro e vários produtos, com preços de anos atrás. E você ainda garante R$ 25 de desconto na tua primeira compra, se usar o meu cupom ChicoGarcia25. Vou repetir, usa o cupom ChicoGarcia25 para ganhar R$ 25 de desconto na tua primeira compra. Faz o seguinte, escaneia esse QR Code que está aqui na sua tela, ou se preferir, acesse o link que está na descrição. Se o nosso time não está entregando dentro de campo, pelo menos o nosso mercado entrega rapidinho, né? Testa lá daqui, depois me conta se não valeu a pena. Bom, rapaziada, já digo o seguinte, eu vou dividir esse vídeo de duas maneiras. Primeiro, eu vou me dirigir ao torcedor do Grêmio. Depois, eu vou fazer uma análise, digamos, mais racional, um pouco mais entendendo o momento, analisando o adversário também, e falando para os demais que me acompanham aqui. Diretamente para você, torcedor do Grêmio, assim como eu. Que vitória. Que vitória. Uma vitória que a gente precisava demais. O empate até, dentro da minha conjectura, do meu desespero olhando a tabela, não seria um péssimo resultado, porque essa é a nossa realidade. Ah, mas joga em casa contra o Bahia. O Bahia é um timaço. E aí, com o empate, a gente estaria saindo da zona do rebaixamento, só que teria que secar outros dois adversários, né? Juventude e o Vitória, ainda no dia de hoje. Essa é a nossa vida, esse é o nosso clube. Não tem muito o que fazer nesse momento. A Vitória, ela é o melhor dos mundos, até porque agora nós temos o Juventude fora de casa e é um confronto direto. O Juventude é sempre muito forte em Caxias do Sul, começou bem até o campeonato, agora começou a dar uma osciladinha, tanto que trocou o comando técnico. Mas assim, se eu imaginar que o Grêmio não tem condições de ganhar do Juventude no Alfredo Jaconi, é porque a gente vai sofrer até o final, né? E realmente há uma dúvida se o Grêmio vai conseguir esse resultado. Mas tem que ir lá e tentar a vitória, né? É um confronto gaúcho, regional, o Grêmio já jogou tantas vezes em Caxias, é difícil jogar lá, perdeu no Gauchão inclusive, mas vai ter que tentar buscar um resultado positivo, porque aí depois de 2 vitórias seguidas, nossa senhora, aí a gente respira muito bem, até porque, como disse o Mano Menezes, a nossa proximidade ainda, né, da ponta de baixo está muito grande, apesar, né, de ter vencido, ter se afastado, 12º agora, mas é claro que a distância ainda é muito pequena, tem que continuar trabalhando. A vitória veio com um pênalti bem polêmico e eu queria dizer para o torcedor que acima de qualquer coisa é óbvio que está a vitória e os 3 pontos. E é óbvio que eu estou pensando como torcedor, como você, que houve uma lei da compensação, que, na dúvida, eles marcariam contra o Grêmio esse pênalti, que os pontos que nos tiraram, não vou nem dizer os pontos, a possibilidade da gente bater aquele pênalti no Grenal, que foi no lance mais clamoroso, talvez, desse campeonato, em que todo mundo concordou, a CBF afastou o Braulio da Silva Machado, até os colorados, com exceção de alguns, concordaram que houve pênalti naquele lance lá do Aguirre no Aravena, nos minutos finais, que teria... não sabemos se o Grêmio venceria o jogo, mas tá bem. Eu não tive a possibilidade de bater o pênalti naquela oportunidade. Hoje eu tive. De uma maneira torta, de um pênalti polêmico, que alguns entendem que sim, outros que não, sim, com certeza. Mas isso que eu tô falando de um jogo. Fora outros lances, outros jogos em que o Grêmio teve arrancado ali a sua... Eu não tô nem falando do CSA, que aí é a Copa do Brasil, tô falando do brasileiro mesmo. Jogo contra o Santos, 2 lances absurdos, né? Um de expulsão, outro de pênalti. O lance do Gerson, do Flamengo, lá no começo do campeonato. E vamos lá, né? E vamos citando. O Grenal, que foi escandaloso. Muitos lances prejudicaram o Grêmio e dito por todos. O Grêmio talvez
fosse o time mais prejudicado nesse recorte, nesse momento. Então, torcedor, eu tô com você quando você pensa assim, caramba, poxa, erraram tanto contra que pelo menos agora erraram a favor. E isso é ruim, né? Isso é ruim. É ruim quando a gente não quer... Chega um momento que a gente não quer nem que acertem mais. A gente quer que errem pelo menos, mas a favor, né? Porque só erram contra. Mas se esse pênalti fosse na área oposta contra o Grêmio, eu não tenho dúvida que seria marcado. Não tenho dúvida que seria marcado. Então, pelo menos dessa vez, o Grêmio se beneficiou, e na minha opinião se beneficiou mesmo, por conta do pênalti. E o Bright White, vocês imaginem se o Bright White erra. Ele que não fazia gol há 5 jogos. Estava num grande jejum, ainda assim o artilheiro do Grêmio na temporada com 11 gols. Mas vocês imaginem, porque aí o Bright White ali não tem nada a ver com isso. Se ele cavou, se ele forçou, o juiz marcou. E mais, foi no VAR ver. E confirmou a marcação. O Bright White tinha que ir lá e fazer aquilo que ele é pago para fazer, que é gol. O Grêmio vence por 1-0 e isso era o mais importante. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima. Não. Peraí. Peraí. O torcedor do Grêmio já foi embora? Já foi embora? Torcedor do Grêmio? Tá aí ainda? Pode ir lá. A patroa tá chamando lá. Torcedor do Grêmio. Tamo junto. Vitória. É nóis. Tamo junto. É isso aí mesmo. Temos que ganhar. Beleza? Valeu. A gente fica por aqui e... Já foi, né? Tá lá. Bom, agora eu quero falar com você que me acompanha aqui e falar do meu constrangimento. De 2 maneiras. Primeiro, pelo pênalti marcado com um erro de arbitragem, tá? Essa é a primeira coisa. Vocês viram que o torcedor do Grêmio ficou lá atrás, eu como torcedor tô aliviado, eu queria vencer, eu queria sair daquela zona incômoda, eu já tive a chance de sair dessa situação com erros de arbitragem que não me deixaram, mas agora o Grêmio conseguiu. De uma maneira muito ruim, né? Porque... esse é o risco que você tem quando você escala Bruno Arleu de Araújo, que já cometeu erros, inclusive, nesse Campeonato Brasileiro, como aquele pênalti pro Palmeiras diante do Sport, que todo mundo sabe que gerou afastamento dele, inclusive. Pois bem, ele tá apitando. E quando ele apita, esse é o risco. Corre-se esse risco disso acontecer. Não foi pênalti do Bright White. O Bright White visivelmente força a queda, pisa no braço do goleiro, do Marcos Felipe. O árbitro vai no monitor para avaliar também se teve uma falta na origem, que eu acho que não aconteceu, né, do Kahneman no Everton Ribeiro, né, tem um braço ali, mas o Kahneman meio que tira ali, o Everton cava a falta, reclama bastante, mas enfim, não houve a falta na origem, que ele analisou, e não houve a penalidade. Mas quando ele é chamado ao VAR, eu, assistindo o jogo, pensei, bom, faz parte, o Grêmio chegou, e ele vai reverter, porque não tem como ele achar pênalti nisso. E ele confirma o pênalti. E aí tem, obviamente, todo um contexto, porque o Grêmio vem sendo prejudicado, o Grêmio foi até a CBF, fez uma reclamatória, aquela coisa toda, mas aí bota pra apitar o Bruno Arleu de Araújo. Vocês queriam que melhorasse? E eu tô falando de uma boa, numa boa mesmo, porque esse erro foi a favor do Grêmio, mas ele poderia muito bem ter sido contra. Porque o Bruno é ruim. Ele apita mal. Ele tem uma coleção de lances assim. E ele continua apitando grandes jogos. Pô, Grêmio e Bahia, em Porto Alegre. O Bahia brigando pelas cabeças, o Grêmio brigando para sair lá de baixo. Não tem jogo menor no Campeonato Brasileiro, mas, cara, o Bruno Arleu de Araújo, esse é o risco quando você coloca ele para apitar. E claro, né, a narrativa está pronta de que a reclamação do Grêmio resultou, né, porque o juiz ajudou, aquela coisa toda, compensou os outros erros e tudo mais. Eu não sei o que aconteceu. De verdade, não sei. Seria leviano aqui se eu dissesse qualquer coisa nesse sentido. Agora, é inacreditável que o cara vá no VAR e confirme a penalidade. O Grêmio não tem nada a ver com isso? Não tem, mas é inacreditável. O Bahia foi muito prejudicado nesse jogo. Muito prejudicado. E mais do que o meu constrangimento, pela maneira como o Grêmio ganha o jogo, é pela maneira como o Grêmio joga. E aí eu falei até na minha rede social, vou repetir aqui, falando baixinho para vocês, para o torcedor do Grêmio não me escutar, mas eu juro para vocês, juro que eu teria um orgulho danado de ser torcedor do Bahia nesse domingo. E que eu preferia ter ficado com esse orgulho do que o constrangimento que eu tô de ter vencido da forma que eu venci. Lá no fundinho, essa vitória me fez bem pelo alívio na tabela? Sim, até pelo contexto. Vou cansar de repetir isso para que o torcedor não me entenda mal. Mas,
Cara, o Bahia amassou o Grêmio. O Bahia botou o Grêmio na roda. O Bahia deu um chocolate no Grêmio. E só não venceu, goleou e venceu de uma maneira muito consistente por erros em tomadas de decisões dos seus atacantes no terço final, no primeiro e no segundo tempo. O Bahia criou muitas chances claras, mas muitas chances claras. E foi incompetente, é verdade. O futebol também é feito disso. Poderia ter saído com 0-0, não fosse o erro de arbitragem. Tá bom, talvez fosse mais justo. O que não seria justo seria o Bahia perder realmente como aconteceu. Mas eu olhando o jogo, falei, caramba, quando é que o meu time vai jogar assim fora de casa de novo contra uma boa equipe? Se impondo dessa maneira, buscando resultado, tendo qualidade de jogo, praticando o esporte futebol. O Grêmio não faz isso. O Grêmio do Mano Menezes não faz isso e eu nem estou responsabilizando o Mano. Eu sei que muita gente faz isso, o Mano tem um preconceito danado. Todo mundo está detonando o Mano Menezes, quem não é torcedor do Grêmio, né? O torcedor do Grêmio, a maioria, já entendeu a realidade. E você que não é torcedor do Grêmio, a primeira coisa que você faz ao olhar o Mano Menezes lá no banco de reservas é tacar pedra. É dizer, tá bom, é por isso que o Grêmio não está jogando nada. E esquece o contexto de que o Grêmio não vem jogando nada há muito tempo. Porque o Mano Menezes, que eu não vou responsabilizar nesse momento, eu posso responsabilizá-lo por algumas decisões e algumas escolhas em algum momento. Nesse momento, não. Porque ele está muito ciente da realidade. E ele diz, não é o jeito que eu gosto de jogar, não é o jeito que eu quero jogar, mas é o que tem pra janta. E é o que tem, gente. O time do Grêmio, ele é muito falho tecnicamente. A postura do Grêmio, ela é terrível em alguns momentos de se retrair, de se retrancar, de buscar o sofrimento para buscar o resultado, que normalmente as equipes do Mano se notabilizaram dessa maneira, mas nesse momento não tem outro jeito. Eu, infelizmente, não consigo jogar de igual para igual com o Bahia. Mas é triste, né? É triste quando eu olho o Bahia, e quando eu falo Bahia, é porque até anos atrás, o Bahia, cara, era um time periférico, e hoje não é mais. Felizmente. Porque tem uma baita história e uma baita torcida. Quando eu falo periférico, eu falo em questão de orçamento, de investimento, de não estar conseguindo disputar a ponta de cima da tabela, de cair muitas vezes para a Série B, de ter que voltar. Esse era o Bahia nos últimos anos. Não é mais. Como não é mais o Fortaleza, como não são mais outras equipes que transformaram a sua gestão de uma maneira profissional, tiveram investimento de SAF, tudo isso é verdade. Mas tem um trabalho ali. Tem um trabalho, especialmente do técnico Rogério Ceni. O Bahia é muito organizado. Dá gosto de ver o Bahia jogar. É muito difícil jogar contra o Bahia. O Bahia, contra o Grêmio, até porque o Grêmio tem dificuldades e fragilidades tremendas, sempre encontrava um cara livre. O Bahia trocava passes entre linhas. E assim, para você ter essa liberdade entre linhas, você tem duas coisas, né? Primeiro, a qualidade do Bahia e segundo, a deficiência do Grêmio. Os caras deixavam o Everton Ribeiro livre. Ele sempre recebia no espaço vazio. Tanto ele quanto o Juba pelo lado esquerdo, quanto o Lúcio numa segunda linha para tentar uma bola. Impressionante. Impressionante o que o Bahia conseguia fazer no jogo, se impondo e criando chances. E repito, só não foi mais feliz porque faltou aquele ajuste fino na hora da finalização. Porque o Bahia criou muitas chances. É um senhor time de futebol. E aí... me constrange também, porque eu tô na minha casa, eu tô vendo o Bahia desfilar futebol, criando, empilhando chances e pensando, caramba, que hora que eu vou tomar o gol? Porque o Grêmio venceu por essas coisas do futebol, por um erro de arbitragem, mas o 0-0 já seria injusto. Já seria injusto. Porque o Grêmio não criou. Teve uma jogada no primeiro tempo do Christian Oliveira, que ele tabelou, cruzou e o Bright White perdeu o gol embaixo da trave. Uma jogada que a gente possa assim, meu Deus do céu, criamos alguma coisa. O Cristaldo voltou a ser titular, camisa 10, e o Mano explicou na coletiva, para eu não gerar uma instabilidade, uma insegurança, dei uma sequência para o Monsalve, até para poder cobrar, e agora vou dar uma sequência para o Cristaldo, porque o teu camisa 10 ele tem que ser uma referência, então não pode ficar entrando e saindo, e eu concordo com o Mano. E o Cristaldo, eu critico muito o Cristaldo, mas nesse jogo eu não posso criticá-lo. Taticamente, ele deixou espaços ali, porque ele não é o cara de vir buscar a bola muito lá atrás. Ele é um cara que joga mais próximo do Bright White. E quando a gente está construindo, isso é muito positivo. Quando a gente está defendendo, ele deixa a desejar, porque aí você carece de outro jogador ali no setor. Mas o Cristaldo, no primeiro tempo, deu até carrinho. Ele correu, como os outros também. E isso era o mais preocupante. Terminou o primeiro tempo, eu falei assim, caramba, o Grêmio de novo tá jogando um jogo com vontade, com entrega e não consegue chegar ao gol adversário e tá sendo amassado pelo Bahia, dentro de casa. Esse era o cenário. Porque o Grêmio correndo estava.
Mas era isso que precisava fazer, pelo menos. Você precisava pelo menos, porque eu reclamei também nos anos, pelo menos compete, pelo menos briga, não aceita que passem a mão na bunda e todo mundo vem aqui, ganha do Grêmio, sabe? É uma facilidade. Não, pelo menos vem de caro. Tá bom, eu acho que isso o Grêmio fez. O Kahneman, representado, né, pelo Kahneman, toda essa situação dentro de campo, né, com os dois canhotos, o Kahneman e o Wagner Leonardo. O Kahneman vai ter que sair, se ausentar no próximo jogo, o Mano já citou, porque não é mais nenhum menino, né? E o Kahneman, cara, é impressionante, né? Ele fez tudo no jogo. Ele meteu a cabeça na bola, ele cabeceou o adversário, ele tomou uma cabeçada, ele deu carrinho de cabeça, como a gente fala, ele foi pra linha de fundo, ele fez cruzamento, ele foi o Kahneman, né? Ele brigou com a arbitragem, como sempre, ele avançou quando tinha que avançar, ele voltou, ele organizou, ele foi o Kahneman, que acho que o espírito do Kahneman nos salva em alguns momentos. Ele às vezes é estabanado, às vezes vai cometer umas faltas, mas ele estando ali, ele contagia o restante. E foi o que eu vi do jogo. O time envolvido, pelo menos, nesse sentido. E mesmo assim estava difícil. Vem o segundo tempo, e aí o Grêmio consegue o gol através da penalidade, né, do pênalti inexistente. E aí, logo na sequência, o Mano tira o Cristaldo e bota o Gustavo Martins. Gente, faltava meia hora para terminar o jogo. Eu falei, caramba, não é possível. Isso eu não gosto. O Mano até explicou na entrevista. E ele tá lá dentro, né? Ele fala assim, eu poderia ter colocado mais um meia, mas eu tenho que trabalhar com a realidade, né? Então, o que o Grêmio se propôs a fazer? Aquilo que estava fazendo desde o começo do jogo. Só que sem um jogador, né? Que daqui a pouco estava sendo inutilizado naquele momento. E antes de eu concluir sobre o Cristaldo, ele fez a jogada do pênalti, que não existiu, mas a jogada é maravilhosa, que é isso que eu quero do Cristaldo, do camisa 10, pegou a bola lá de trás, rompeu a linha defensiva, passou por dois marcadores e deu um passe no ponto futuro, e o Bright White tem o mérito de acreditar. Ele chega na frente do goleiro, e aí ele cava o pênalti e o juiz foi na dele. Agora, a jogada do Cristaldo foi maravilhosa, é isso que eu espero do camisa 10. Tomara que ele entenda que ele precisa correr, dar carrinho, melhorar taticamente o seu posicionamento, mas fazer aquilo que ele precisa fazer com a bola no pé. Então, disso eu não posso falar do Cristaldo. O Amuso não estava conseguindo fazer a sua jogada, né, que é do lado esquerdo cortar para dentro e finalizar, fez uma na mão do goleiro, ele sai para a entrada do Aravena e depois o Kiki Oliveira sai para a entrada do Pavon. É difícil eu ter que depender ainda do Pavon, né? São jogadores que a gente imaginava que estivessem fora do Grêmio, fora dos planos e tudo mais, mas eles estão ali, tem que ser utilizado, né? O Mano argumentou que o Pavon tem uma capacidade de recomposição, mas é difícil, né? É difícil esperar algo ofensivo do Pavon. Mas naquele momento, o Grêmio não estava mais atacando. O recado que o Grêmio passou foi: pode atacar a Bahia, que eu vou me defender e vou me segurar até o fim. E só conseguiu porque é futebol, né? O Grêmio teve 800, o Bahia teve 800 escanteios, com bolas jogadas na área, com cruzamentos, o Grêmio se fechou bem, o Volpi foi um cara que cresceu porque ele fez defesas importantes, intervenções seguras, algumas nem tanto, mas ele estava ali, ele segurou a bola, ele conseguiu travar os avanços do Bahia quando eles se tornaram perigosos. E a defesa do Grêmio, né, que afastou tudo que vinha de tudo que é lado. Tava difícil, foi um sofrimento tremendo, mas o Grêmio ganhou. Através da arbitragem, com todo esse problema, esse contexto, mas o Grêmio ganhou. De novo, acho que o Bahia pega esse jogo, pelo menos como o torcedor do Bahia, né, como exemplo do tipo assim, cara, meu time tá me representando. Meu time joga futebol, joga pra cima, tenta ganhar e só não venceu, ou pelo menos não somou um ponto fora de casa por conta de um erro da arbitragem. Acho que isso tem que ficar claro. E para pincelar, no final do jogo, o Grêmio ainda consegue uma expulsão do Caio Alexandre, que pode ser questionável e tal, tudo bem, mas aí o árbitro dá o vermelho, porque entende, né, que seria uma chance clara de gol. Acho que era o Aravena que estava na jogada, mas ele vai no VAR. Ele vai no VAR e corrige a sua decisão. O VAR não é mais para corrigir erros do árbitro. Vocês perceberam isso, né? É para que ele veja pela segunda vez aquilo que ele decidiu. E isso tem sido em todos os jogos. Ele marca uma coisa, mas não, deixa eu lá ver. Deixa eu ver o replay. Confira comigo no replay. Eu acho que não, eu tava certo sim. Eu sou o cara. Vamos lá, pênalti. Não, essa expulsão aqui, deixa eu ver, olhando bem assim. Porque esse lance, acho que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Grêmio teve um jogador expulso, acho que o próprio Gustavo Martins, que eu acabei citando, por fazer uma falta nessa faixa do campo e o Rafael Claus expulsou. Teve correção do VAR? Não teve, mas ali, né, como eu disse, contra nós é impressionante, uma facilidade.
O árbitro dessa vez expulsou o Caio Alexandre. Não, mas deixa eu ver de novo. Não, realmente não era para expulsão. Uma arbitragem calamitosa do Bruno Arleu de Araújo. Nenhuma surpresa. O que vocês acharam do jogo, da arbitragem, da postura do Grêmio? Será que vai melhorar daqui para frente? É o que eu espero. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!